E você sabe que isso é tão interessante que eu escolhi, para a gente começar essa conversa, um verso bíblico mesmo. Na verdade, dois. Sabia que na Bíblia essa conexão intestino e emoções ela é tão forte que muitas vezes o original, a língua hebraica, ela é muito restrita comparado com o português, tá? Então eles tinham tipo 7.000 verbetes e a gente tem 200 mil, né? Então, para utilizar a palavra, para falar sobre emoções, se falava muito sobre entranhas. Então, Jó mesmo, ele fala assim: o meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Ele está dizendo literalmente, as minhas entranhas. Então, na Bíblia isso é muito constante. Eles associavam muito, os antigos, as entranhas, essa parte do sistema digestivo mesmo, sobre os sentimentos. Então, assim, aflição, angústia, tudo assim, doía. E não é verdade? Quantas vezes você sentiu mal e deu aquela dor no estômago horrível? Tem gente que tem que correr pro banheiro, né? Mas assim, quantas vezes aquela dor, assim, que você não sabe, aquela dor que é emocional, que você sabe, mas que o seu estômago clama, né? Paulo, ele também fala em 1 Coríntios 1, do 27 ao 29, eu vou até ler para você. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu acho, assim, maravilhoso, maravilhoso. Como que pode? O intestino é uma coisa, assim, até desprezado mesmo, né? A gente encobre, né? Ninguém gosta de falar que, nossa, tem de vez em quando os revertérios, né? Mas, se ele não estiver funcionando bem, querido, querida, a sua saúde também não vai funcionar bem. É muito ligado, é muito estreito. E hoje eu quero te explicar um pouco sobre isso. Eu quero que você entenda qual que é essa relação tão profunda. Eu sou uma pessoa simples, tá? Então, assim, alguns de vocês não me conhecem. Meu nome é Jaqueline Hanelt e eu sou terapeuta naturalista já tem algum tempo, tá? Desde 2016. Agora eu me formei, sou biomédica, tá? E isso é maravilhoso, como que tudo tá muito, muito ligado. E assim, voltando, né, o que eu tava falando, então assim, eu não vou querer falar, tipo, muitos termos técnicos com vocês, mas alguma coisa eu tenho que contar, né, para vocês verem a conexão. Até porque a renovação sempre começa pela mente. Tá? Então a gente muda aqui, eu tenho que entender como que funciona o processo para daí sim eu falar assim, não, isso aqui vale a pena mudar. Não é verdade? Não é mais legal quando você sabe o que está acontecendo? Você cria um ânimo novo. Eu vou contar um negócio que não tem nada a ver, mas que é um fato. Logo quando a gente casou, a gente tinha um carro velho e a gente bateu, eu bati umas 2 vezes, assim, né? E quando a gente levava no mecânico, sempre ele voltava com um problema diferente. A gente ia para arrumar, levava para arrumar, e ele voltava, às vezes parecia um helicóptero. Gente, como assim, né? E aí a gente trocou de mecânico 1 ou 2 vezes, e eu fiquei muito insatisfeita, porque eu sou assim, eu me sentia completamente vendida. Chegava lá, levava o carro, e o cara falava assim, então, precisa trocar isso aqui, tem que trocar aqui. Eu ficava olhando, falei, meu Deus, mas que não sei de nada. E eu fiquei tão assim, que eu falei assim pro meu marido, eu falei assim, olha, é o seguinte,
alguém vai fazer um curso de mecânica, se vai ser você, vai ser eu. Você é doida. Eu falei, não, tô falando sério, eu não aguento mais. A gente chega lá e ele fala que é um problema, a gente nunca sabe. Aí ele falou assim, então, você sabe que eu tô fazendo engenharia mecânica, mas não é pra ser mecânica, né? Tipo, nada contra, mas não... Eu falei assim, não, eu sei, mas... Aí ele foi, e aí a gente fez amizade com o rapaz, então a gente sempre leva lá, porque agora tem confiança. Mas por quê? Porque agora, quando alguém fala, ó, é aqui, é assim, a gente fala, ah, então é isso que está acontecendo, não fica mais vendido. E o seu corpo é a mesma coisa. Você tem que parar de ser vendido pelo que os outros falam para você. Então é isso que eu quero te mostrar. Como que essa percepção da sua saúde vai fazer você ter escolhas mais conscientes, saber o que fazer. Hoje eu não tô aqui no enrola com você não, eu sei que tem live aí que o pessoal enrola, eu não. Eu vou te falar como é que é, na medida do possível, na medida do tempo, na medida que você engole também tudo, porque muita informação não adianta. Mas eu vou te dar também soluções para melhorar essa conexão intestino-cérebro, tá bom? Então, durante muitos anos, o intestino ele repousou no esquecimento. Ele era lembrado apenas quando a pessoa não comia alguma coisa e não caía muito bem e tal. E a ciência mesmo, ela se limitava a considerá-lo como um órgão de absorção. Mas graças a Deus isso mudou. E hoje se sabe que o intestino faz parte do complexo sistema entérico. E aí, o que é o sistema nervoso entérico, né? Então, ele faz total, é essa parte mesmo do digestivo, então faz parte. Desde o esôfago até o ânus, tá? Então, estômago, intestino, toda essa questão, ela funciona praticamente sozinha. Creia você, seu cérebro precisa dos outros para funcionar, mas o intestino não precisa não. O sistema entérico, ele trabalha sozinho. Então, ele faz parte, ele exerce influência no sistema digestivo, na motilidade, transporte de íons que ajudam na secreção, a absorção e o fluxo sanguíneo gastrointestinal, tá? Então, ele é tão importante que já foi considerado o segundo cérebro e, pasmem, já tem gente aí falando que é o primeiro, viu? Porque, ó, tem uma complexa rede de mais de 100 milhões de neurônios, quase tantos quanto você tem na sua medula espinhal. E vai desde o esôfago, como eu te falei, até o ânus. Como se não bastasse, o sistema nervoso entérico é capaz de agir de forma independente do cérebro. Não precisa de autorização do cérebro para funcionar não, tá? Aliás, você pede autorização para o seu intestino? Quantos de nós às vezes fica, eu até queria ir no banheiro, mas eu não estou com vontade agora, né? Ou então a gente fala assim, por favor, espera aí um pouquinho, e ele fala assim, não, é agora que eu vou, com força. Então, ele é independente, ele faz, você não precisa pensar, tá? Então, essa área do sistema nervoso autônomo é uma das mais interessantes do nosso corpo, sem sombra de dúvidas. E dentro desse sistema digestivo humano, existe o que alguns pesquisadores já chamam, né, de segundo cérebro, mas talvez alguns até primeiros. Então, ele faz o quê? Ele tem mais de 500 milhão de neurônios e mais de 30 neurotransmissores, incluindo 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presentes no organismo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a dopamina é aquele sistema de recompensa, tá? Sabe quando você tá muito triste, chateado, e aí você resolve comer uma barra de chocolate? Eu sei que existem outros exemplos, mas esse é o mais prático, né? Aí você pensa assim, eu vou comer para ficar um pouquinho feliz. Porque ele inibe falsamente, assim, pouca coisa, dá um pico, mas ele não é muito saudável, tá? De dopamina, sistema de recompensa. Ou quando você tá muito triste, e tem gente que é o contrário, tem outra fuga, né? Eu preciso comprar uma roupa nova. Você não precisa, você sabe que não precisa, mas você vai dar um pouquinho esse sistema de recompensa, dopamina, tá? E serotonina é considerado o hormônio da felicidade.
E é tudo isso para controlar uma função essencial do corpo, tá? Extrair energia dos alimentos. Só que as novas pesquisas, elas estão revelando não só isso. Os neurônios da barriga podem interferir sem que você perceba com o cérebro de cima, o da cabeça. Ele afeta o seu comportamento, as suas emoções e, acredite, até mesmo o seu caráter. E o mais incrível é como que eles fazem isso. Outro fato curioso é que esse segundo cérebro, ele é sensível às emoções que ameaçam a nossa vida. Ou seja, quando você está aquela coisa de combate, de fuga, então são os sinais que são reenviados para outras redes nervosas do nosso intestino, né? O sistema nervoso central, para executar a resposta, e também a ativação de centros de defecação, que é a saída e vinda do banheiro o tempo inteiro, a alteração da produção do suco gástrico. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso segunda-feira que vem, tá? A gente tem um estudo sobre hipocloridria, mas se você não tem o ácido gástrico suficiente no estômago, ou se tem demais, pode ter certeza, o intestino está envolvido nisso, tá? Precisa consertar tudo. Então, essas substâncias, elas são encarregadas de transmitir recados de um lado para o outro e estabelecer comunicação eficiente entre o intestino e o cérebro de verdade, tá? E essa conversa, ela acontece diretamente por meio do nervo vago. E esse nervo vago é uma via de mão dupla, né? Assim como o abdômen manda mensagens para o cérebro manda mensagem para o abdômen, tá? Então, essa coisa de situação de estresse, você sente aquele frio na barriga, aquela vontade de ir no banheiro, pode ter certeza, é eles que estão atrapalhando a sua vida ou te ajudando, né? Porque nada é tipo tudo ruim ou tudo bom. Então, o sistema entérico, ele sintetiza serotonina, pasme você, 90% é sintetizada no seu intestino. O pessoal fala muito de tomar serotonina para depressão, né? Achando que é tudo aqui. Não é que, tipo assim, essa serotonina que é fabricada no intestino corre para o cérebro, mas ela vai circular pelo seu corpo, tá bom? Então, se pessoas que têm, às vezes, um alto índice de dor, né? Já viu? Tem gente que é mais sensível à dor. Então, geralmente porque o intestino também está com problemas, tá? Então, essa falta de sensibilidade e tudo, ou essa hipersensibilidade e tudo mais, é por causa desse laboratório químico que tem dentro de você que está em desequilíbrio, tá? Então, nada é tão complexo e delicado quanto a própria digestão. Devemos considerar que o sistema nervoso entérico determina, por exemplo, quais enzimas digestivas são as melhores para decompor cada alimento, certo? Então, ela vai monitorar a acidez estomacal, vai promover a movimentação intestinal, supervisionar os níveis de defesa. Sim, o seu sistema imunológico também tem tudo a ver com o seu sistema digestivo, tá? Então, se ele vê alguma bactéria que precisa ser eliminada, e semana que vem eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas o seu intestino, ele tem uma mucosa, e se ela rebentar, já começa a entrar organismos ali, fazendo a festa e atrapalhando todo o seu rolê, entendeu? Então, a serotonina, a dopamina são produzidas pelo intestino, e os níveis dos neurotransmissores do nosso corpo podem afetar o nosso estado de ânimo e o nosso sono. Então, tudo isso tem uma relação muito estreita. Tudo está muito ligadinho, certo? Então, pessoas que têm depressão geralmente têm um intestino preso, tá? Pode ser outra coisa? Pode. Só que tudo é muito ligado, certo? E, além do mais, a serotonina, ela ajuda a produzir a melatonina. Então, pensa como que é esse negócio. Se você não dorme bem, se você dorme tarde, se você não teve um sono reparador, então é uma via de mão dupla. E assim,
você não produz melatonina, e aí a melatonina não produzida também vai afetar. Então, se você não tem serotonina, não tem melatonina, não dorme, então é isso mesmo. Isso você sofreu com H. pylori, porque com certeza é o intestino, exato. Gente, candidíase de repetição. Eu canso de ver o pessoal, porque eu tô com candidíase, não sei o que, e pá, e acha que é um negócio da vagina. Gente, é porque tem tanta bactéria no intestino que ele transbordou. E aí vai para cima, vai pro estômago, tá? E vai para os outros órgãos, bexiga e tudo mais, certo? Intestino inflamado. Tem que limpar o intestino, primeira coisa que a gente faz. Mesmo dizendo que a H. pylori é mais do estômago, mas pode ter certeza. Quando a gente faz a faxina em um, vai faxinando tudo, é a melhor coisa que tem, tá? Então, a qualidade, a quantidade do seu sono vai interferir na produção de melatonina. E hoje estão tomando assim, estão vendendo a rodo melatonina. E eu mesmo sou particularmente contra, tá? Por quê? Porque se você começa a colocar para dentro de você a melatonina, que é um hormônio, o seu corpo ele faz qualquer coisa para ficar na boa, entendeu? Não gastar energia. Ele gosta de fazer o mínimo de esforço possível, porque ele gosta de reter para uma situação de que atrapalhe no futuro, tá? Então, se você começa a tomar melatonina, o que acontece? O seu corpo não produz mais. E aí tem que mesmo, se é urgente, tá, toma. Só que depois vai ter que ir cortando para poder fazer o seu corpo fabricar novamente, tá? Isso é um processo, não é muito simples, tá? Então, assim, essa comunicação do intestino, cérebro e tal, ela é muito importante pra gente. Então, uma curiosidade para vocês, diz que tem entre 10 comunicações que existem entre o cérebro e o intestino, 9 elas partem do cérebro, tá? E uma das comunicações entre o sistema nervoso entérico e o cérebro é informar quando comer e a hora que você já está saciado. Então, sabe aquela coisa de tipo, você tem que comer o tempo inteiro, você come e nunca tá satisfeito? Pode ter certeza. Tem um problema digestivo nisso. O intestino tá aí no meio, tá? Tem que regular. Isso é uma série de hormônios que produzem uma sensação de bem-estar, saciedade que tá faltando aí, certo? Só que, e também a questão do prazer, de quando a gente consome a comida que a gente gosta, que nos agrada, tal, também é feito por esse cérebro tão inteligente, tá? Então, daqui a pouco eu vou te falar como é que vai fazer, tá? Espera só um pouquinho. Então, quando a gente sente estresse, o corpo ele é muito sensível, e ele já começa a mexer aí dentro de você, já começa a sentir aquele nó, né? Por quê? Porque aumenta o nível de sangue nessa área. E aí, nesses últimos anos, diversas pesquisas foram realizadas para descobrir como a microbiota intestinal condiciona o nosso comportamento e as nossas emoções, tá? Então, uma flora bacteriana ruim, que eles diziam antigamente, hoje a gente já chama de microbiota, tá? Então, se ela estiver em desequilíbrio, você também vai ter o seu humor afetado. Então, diz que você tem pelo menos 500 tipos de bichinhos dentro do seu intestino, tá? Lactobacilos, mas tem outras formas de vida também, tá? Mais de 500 tipos. E eles têm que estar, assim, em plena harmonia e com uma certa diversidade. E eles ajudam a
condicionar o nosso comportamento, as nossas emoções, tá? O nosso humor, tudo isso eles têm a ver também, tá? Então, só para você ter uma ideia, você carrega cerca de 100 trilhões de bactérias, quantidade 10 vezes superior ao seu número de células. Então, dentro de você tem muito mais bactérias do que células. Por isso que nem todas as bactérias são ruins. Mesmo a H. pylori, ela não é para ser ruim. Ela é ruim quando ela está em desequilíbrio. Uma tem mais do que a outra, tá? E aí tem umas que são especializadas com alguns tipos de alimentos que sujam o nosso corpo. São tipo os lixeirinhos, né? E aí se você come muito, coisas que não deveria, aí essa população cresce. E aí elas brigam com os outros, tá? Então viram um rolo aí dentro de você, né? Tanto é que tem hora que tá mesmo uma briga, né? Você sente assim, tudo brigando, assim. Então, assim, 2 ou 3 quilos do seu corpo é bactéria, tá? Então, esses 2 ou 3 quilos você não pode eliminar, tá? Então, elas são fundamentais para você ter saúde. Vai te auxiliar a digerir os alimentos, vai nos proteger de infecções. Então, a princípio, essa convivência ela é muito pacífica e é muito proveitosa para todos os lados, tá? Elas conseguem sobreviver com os nossos alimentos e, em troca, elas regulam o nosso organismo. De uns 10 anos para cá, veio crescendo o interesse pelo estudo desses bichinhos, né? Então, tanto é que lançaram, né, nos Estados Unidos o projeto Microbioma Humano, que mapeou todos os bichinhos que chamam o nosso organismo de lar, né? Então, hoje a gente consegue entender um pouquinho melhor como que eles interferem na nossa predisposição a várias doenças, e é capaz de influenciar muito as nossas emoções, certo? Olha só. Então, dependendo desses bichinhos, né, que estão aí dentro de você, que eles predominam a mais que outros, o que eles fazem? Eles prejudicam essa mucosa que você tem na barreira do seu intestino, tá? E aí ele vai disparar várias inflamações. Então, no dia a dia, o indivíduo tem dores, ele tem diarreia, ele tem constipação, tem um desarranjo local e, lógico, que a cabeça vai ser afetada. Não tem como, né? A sua concentração vai por água abaixo e você fica enfesado, isso mesmo, enfesado. Então, olha só, as mulheres geralmente têm uma predisposição maior a ter esse tipo de problema, justamente pela questão hormonal mesmo, tá? Então, como mulher, a questão dos hormônios é muito mais sentida, então elas acabam tendo mais problemas, tá? Então, eles entrevistaram 3.029 mulheres e 2/3 delas declararam ter inchaço no ventre, flatulência, prisão de ventre, é um problema de mulher mesmo, né? E quando elas foram questionadas como que esses incômodos influenciavam na qualidade de vida delas, 89% diziam ter variações de humor e 88% reclamavam de menos concentração nas tarefas cotidianas. Então, assim, não adianta falar assim, não, isso aqui é normal a mulher sofrer com isso. É normal se ela está inflamada, porque não deveria. Não é o motivo da live de hoje, mas mesmo menopausa. Não é normal mulher sofrer na menopausa. Não é. Se ela sofreu ou está sofrendo, é porque tem algum problema, entendeu? Então, essa população de bactérias intestinais, ela tem
esse impacto na saúde mental, emocional e assim com a sua capacidade de dormir à noite. E quando eles entrevistaram 40 mulheres saudáveis, eles concluíram que as mulheres com uma porcentagem mais alta de uma espécie aí dos lactobacilos, né, chamado Prevotella, nas fezes, elas apresentaram uma propensão maior a terem emoções negativas depois de verem imagens de comparação, tá? E aí, quando elas foram comparadas com as mulheres que tinham um outro tipo de bactérias, chamado bacteroides nas suas fezes, elas não tinham a mesma tendência. Quando via imagem ruim, lógico que afeta, mas não a ponto de repercutir tanto. Então, dependendo dos bichinhos que tem dentro de você, pode fazer sim diferença. Eu vou tocar rapidamente no assunto meio polêmico agora, né? Mas autismo. Não sei se vocês andaram reparando, mas já viram a porcentagem de pessoas que elas se descobrem com autismo adultos? Repararam que isso tem crescido muito? Justamente porque o autismo ele está muito relacionado com a parte intestinal, tá? Lógico, tem crianças que nascem, geralmente a mãe tem algum problema intestinal, tá? Mas nós estamos vendo uma quantidade de pessoas absurdo crescendo, tipo 40, 50 anos, tem autismo e tal. Por quê? Porque essa barreira intestinal, ela foi rompida. E assim como estragou, a gente pode consertar novamente, só que precisa de efetividade no que for fazer, tá? Então, dependendo, eles fazem hoje tratamento com uma determinada cepa probiótica, que eu não lembro o nome, tá? E aí eles viram que melhorou essa integridade da barreira intestinal e assim reduziu as condutas relacionadas com o autismo. Então é algo muito interessante que eu só vou tocar rapidamente, tá? Então, os cientistas, eles ainda estão tentando entender de que forma que esses neurônios abdominais agem sobre o cérebro, mas já ficou provado que a barriga pode sim mandar na cabeça. E como qualquer pessoa que já teve dor de barriga porque ficou ansiosa sabe, também é influenciado por ela, aqui para lá, tá? É um caminho de duas mãos, não tem jeito. Então, o que você come afeta o seu humor é afetado também pelo que você, pelo contrário, tá? Então, por quê? Porque dependendo do que você come, vem um pool de lactobacilos, né? Uma quantidade de cepa, né? Que vai vir para dentro de você. Então, o que você come pode sim ser a raiz de várias doenças como a ansiedade, tá? Fizeram já várias pesquisas em ratos e isso ficou comprovado, e em pessoas não é muito diferente. Então, eles fizeram um estudo com um carboidrato, tem um nominho meio enorme aqui, chamado galactoligosacarídeo, né? Que é naturalmente presente no leite materno e em alimentos como cebola, alho, banana, soja, chicória. E esse carboidrato, ele é um alimento preferido das bactérias Lactobacillus e Bifidobacterium, tá? E assim, o que aconteceu? A ideia era turbinar essa população com esses micro-organismos, para ver se fazia um efeito nas pessoas, né? E aquelas que comeram ficaram com níveis 50% mais baixos de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, cebola, alho, banana, soja, chicória, se você comer, vai ajudar a reduzir o seu estresse. Então, a alimentação saudável, ela tem tudo a ver com um intestino saudável também, tá? Então, já tem outros estudos com depressão, com anorexia, com o mesmo foco. Dependendo do que come, pode melhorar ou pode piorar. Então,
Quando você come o que é mais saudável, então essa inflamação ela diminui bastante. E 35% das pessoas deprimidas, elas têm esses lactobacilos em baixa, tá? Vamos lá. Mas assim, é importante a gente entender que não é porque a gente está falando assim, isso aqui afeta o seu cérebro, mas tudo, esses neurônios, essas bactérias, elas não pensam. Quem pensa é o seu cérebro. Mas esse canal tem que estar livre, limpinho, bonitinho, tá? Então, apesar de não pensar, sente, certo? Então, tudo isso regula o nosso bem-estar. Então, o sistema entérico, ele é outro centro de comando essencial para a vida que você descobriu hoje, certo? Então, é importante colocar em sua rotina técnicas que ajudam a deixar o seu intestino saudável. É isso que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, eu precisava dar uma abertura aí para você entender como é que funciona, um pouquinho, né? E agora eu vou te dizer como que você vai melhorar isso. Então, alimentação saudável. Não adianta. Hoje já se vende muito, e eu mesmo já prescrevi suplementação para vários pacientes, tá? A gente faz um pool de lactobacilos, a pessoa tomar e melhorar o intestino. Porém, obviamente, se você não come direito, você toma o lactobacilo e joga ele fora, tá? Porque ele precisa viver dentro de você. Ele precisa ter uma qualidade de vida lá dentro, senão ele vai embora. Então, o que você vai comer? Frutas, legumes, verduras, cereais integrais, castanhas. Já foi comprovado que a melhor alimentação é a vegetariana, no sentido de ter uma flora equilibrada e saudável, tá? Então não adianta só você ir lá, não, vou tomar lactobacilo. Hoje a gente até consegue manipular, esse aqui é melhor para emagrecer, esse aqui é melhor para limpar a pele, esse aqui para isso, para aquilo. Porém, se você não se alimentar adequadamente, você vai colocar ele para dentro e vai jogar fora, tá? Ele precisa viver dentro de você, ele precisa de consistência, tá? Outra coisa, tomar água. Sim, beber água é importantíssimo. Eu sempre falo, 2 litros para viver e 3 para curar. É isso que você precisa durante o seu dia, tá? 3 litros de água. Isso a gente inclui os 2 copos de água morna, que a gente toma quando acorda, né? Com limão. E também os chás você pode descontar na água, tá? Mas chás, geralmente 500 ml, 600 no máximo. O resto tem que ser água, certo? Então, só que muitas vezes na alimentação saudável, a pessoa se entope de fibra. Daí não bebe água, fica com o intestino preso do mesmo jeito. E sem contar que se não dá muita flatulência também. Então tem que cuidar aí, tomar bastante água para tudo fluir com uma movimentação mais rápida, tá? Para evitar essa constipação, formação de gases, certo? Sem contar que vitamina C e do complexo B, que são importantíssimos para cabelo, para unha, tá? A vitamina C é para a imunidade. Elas se dissolvem em água, elas são absorvidas quando tem água, tá? E ao contrário das lipossolúveis, que ficam no tecido adiposo, né? Precisa de uma gordurinha. Sempre fala assim, olha, dependendo do tipo de vitamina que você toma, da D, por exemplo, toma depois do almoço, depois que você come alguma coisa, porque precisa de uma gordura. Só que a do complexo B e C é água, tá? Então, elas precisam ser consumidas regularmente, essas que são absorvidas em água, porque elas são depois eliminadas pela urina, tá? Elas não ficam armazenadas. Todo dia você tem que comer bem e beber bastante água para poder absorver, tá? Então, o consumo de água ele é vital para o bom funcionamento do organismo,
E também outra curiosidade muito interessante, tá? Além de que a água ela tira substâncias tóxicas dentro de você. Você sabia que se você tá viajando e você não bebe água durante um bom tempo, você tem os sintomas de uma pessoa que está alcoolizada? Sabia? Gente, é sério o negócio. Por quê? Porque a cada 500 gramas de gordura que o organismo metaboliza, são produzidos e despejados no organismo cerca de 550 gramas de um mix de água e resíduos que tende a se acumular cada vez mais. E só tem um jeito, né? Botar mais água para circular no seu corpo e vai fazendo uma faxina interna, tá? Então, muitos motoristas, às vezes evitam beber em viagens longas para minimizar essas paradas de banheiro e tal. Só que essa desidratação, mesmo leve, ela causa sintomas como dor de cabeça, cansaço, letargia, que não combinam com a direção. Então, tão importante quanto ficar sóbrio ao volante é se certificar de estar bem hidratado para não ter nenhum problema, viu? Isso é um negócio muito sério. Outra coisa que ajuda muito o seu intestino é o exercício físico. Aliás, hoje eu não vou falar sobre exercício físico, mas se eu fosse falar um pouquinho sobre isso, olha, gente, essa é a verdade. Dá até para comer algumas tranqueiras de vez em quando. Mesmo que você não tenha uma alimentação top, saudável, o exercício físico compensa muito essa parte, sabe? Porque ele aumenta a circulação, a respiração, a absorção, essa atividade muscular, melhora a depressão. Por quê? Porque o intestino consegue liberar endorfinas, tá? Endorfinas pro sentir menos dor e tudo mais, se sentir mais relaxado, né? Também melhora a produção da adrenalina e outras substâncias importantes para a química dentro do seu corpo, para ele ficar equilibrado e diminui a sonolência. Tem gente que um sono de dia, um sono, aí de noite não consegue dormir, né? Então, só que a prática de exercícios físicos por apenas 6 semanas, ela é capaz de influenciar no funcionamento da sua microbiota, tá? A atividade física ela pode ter efeitos no intestino independente da dieta seguida por você. E nem deveria contar isso para vocês, né? Mas é verdade. Segundo os especialistas, os exames apontaram aumento dos micro-organismos responsáveis pela produção de ácidos graxos, que reduzem o risco de doenças inflamatórias e doenças cardíacas. E esses micro-organismos têm um papel muito importante em vários aspectos da saúde, principalmente a saúde metabólica, né? Ai, meu metabolismo tá lento. Vamos fazer exercício físico que já vai dar uma acelerada nele, tá? Então, por quê? Porque ele ajuda nos funcionamentos dos seus órgãos internos, né? Atua de forma considerável no combate às doenças, obesidade, depressão e até mesmo autismo, tá? Outra coisa que às vezes a gente não fala muito, mas é respiração. Eu sei, muitas vezes, né, a gente fala assim, a pessoa tá com um nível de ansiedade ou nervosa com alguma coisa, tudo, a gente fala assim, respira, né, vamos acalmar, tal. Por quê? Porque essa respiração superficial, ela vai ajudar a oxigenar todo o seu corpo, tá? Quando respiramos profundamente, há a movimentação do diafragma, uma camada muscular que separa o tórax do abdômen, sabe, né? Bem aqui embaixo, assim. Então, quando você tiver assim, nossa, não consegui ir no banheiro e tal, tô constipada e não sei o quê, o que você vai fazer? Vai respirar, e diz que mais longo, assim. Entende? Deixar massagear bem essa parte. Você vai ver que vai fazer essa massagem e o movimento peristáltico vai ser ativado e vai ser
mais fácil sentir vontade de ir no banheiro. É verdade. E você vai ver que vai se sentir muito melhor. Essa oxigenação vai fazer diferença no seu cérebro, porque o seu corpo, ele precisa muito de oxigênio, tá? O oxigênio, ele é a comida da célula. Então, a falta de alimentação para ela é um fator de risco. E por isso que muita gente morre até precocemente. Por quê? Porque não respira, tá? Então, respirar profundamente faz com que o seu sangue transporte mais oxigênio para os tecidos, para as células, melhorando toda a vida útil do seu corpo, tá? Então, uma respiração abdominal profunda massageia esses órgãos internos e digestivos. A nossa felicidade, saúde e bem-estar estão no meu intestino, tá? Outra coisa que melhora muito é o sono, o descanso. É verdade, dormir é tudo de bom, gente. E dormir cedo, viu? Não é dormir meia-noite, não. E não é dormir à base de remédio, tá? Dormir bem é você dormir até as 10 horas da noite, tranquilo. Não acordar, tá? Esse negócio de, eu acordo porque eu tenho vontade de fazer xixi, não sei o que, nada. Conversa. Se você acordar porque você tá com vontade de ir no banheiro, é porque você reteve líquido, tá? Isso não é normal. Então, e muitas vezes o que acontece? Você acorda e aí você vê que a sua bexiga tá cheia e aí você vai no banheiro, também tem isso, tá? Então, melhor coisa que tem é dormir e dormir bem. Então, não é só o estresse e a ansiedade que faz você passar algumas noites em claro. Cientistas, eles já sabem que a causa da insônia não está somente dentro da sua cabeça, e sim dentro do seu intestino. Isso mesmo. A falta de sono pode e muitas vezes tem a ver com a diversidade e a saúde dos trilhões de micróbios que habitam no seu sistema digestivo, tá? Então, ter uma microbiota saudável pode até interferir no seu humor, como a gente já falou várias vezes hoje, certo? Então, geralmente, quem sofre com ansiedade, com depressão, tem um problema com o sono também, tá? Ou dorme demais ou de menos. Então, tem uma conexão muito forte tudo isso, tá? Então, não existe essa relação muito estreita, tá? Então, essas bactérias do nosso intestino, elas ajudam na produção da serotonina, que logo passa a fazer a melatonina que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas talvez poucas pessoas saibam que a nossa população microbiana intestinal também pode ser afetada pela falta de sono ou por um sono de má qualidade. Então é um círculo vicioso. Então você não come direito, você não dorme direito, e aí tem privação de sono, e aí o seu intestino vai ser afetado, tá? Então, é assim mesmo. Então, se você não dorme bem, seu intestino não funciona bem. Se seu intestino não funciona bem, você não dorme bem. É simples. Então, ao mudar a dieta também pode melhorar a qualidade do nosso sono. Tente fazer uma dieta que faça bem para o seu intestino. Coma alimentos variados, comida de verdade, não processada. E o que eu sempre falo para vocês, evita o repeteco. É um tal de come todo dia a mesma coisa. Come todo dia a mesma coisa. Nossa, que coisa mais chata. Até seu intestino fala assim, meu Deus, não aguento mais. Vamos comer umas coisinhas diferentes? Já ouviu falar em frutas da estação? Então, até eu sigo uma pessoa que ela falou assim, então, daí você quer comer mamão o ano inteiro. Você acha que o ano inteiro produz mamão? Não com a mesma qualidade. Sabia disso? Você tem que comer mamão quando é a época do mamão. Fora da época, não tem os mesmos nutrientes. Então, aquele repeteco chato, tá? Então, dobre a quantidade de fibras para você ter uma diversidade nesses micro-organismos que vivem dentro de você. Eles vão produzir substâncias calmantes importantes, tá? Então, antes de dormir, né, no jantar, que a gente come até no máximo 7 horas da noite, né? Tem que ter um baixo índice glicêmico também,
Menos. Come coisas mais leves. Agora, se comer massas ou sobremesa, coma também proteína ou fibra. Evite alimentos difíceis de digerir. É melhor caprichar no almoço do que no seu jantar. Esse é um princípio básico. Quer comer bem? Então come no almoço. Vai na janta, um negocinho leve, tranquilo, porque você não vai dormir bem se o seu estômago estiver cheio. E a gente precisa de pelo menos ali umas 3 horas para baixar, sentar a comida, como a gente diz, né? Senta e aí você dorme, tá? Outra coisa, sol. Já se sabia que a vitamina D ela é importante para o equilíbrio do seu corpo, do seu sistema imune também, tá? Então, o que o estudo também acrescenta é que também tem tudo a ver com a sua microbiota intestinal. Sabia que a vitamina D ela é sintetizada também pelo seu intestino, tá? Então, outros sintomas de falta da vitamina D no corpo, especialmente nas mulheres, são os quadros depressivos e de angústia. As pessoas que tomam pouco sol e que têm um organismo carente dessa vitamina, segundo os estudos, costumam ser mais deprimidas, tá? Cansaço, sonolência excessiva, é porque a vitamina D está em baixa. Então, toma cuidado com isso. Então, o corpo não tem energia. Aí como que você vai se sentir bem? Como que você vai se sentir disposta, com clareza mental? Não vai, mas não vai mesmo. Só que a gente não tem mais o hábito de tomar sol, né? Nossa, meu Deus, enche de protetor solar, porque não sei o que e tal. Quando o melhor horário para tomar sol é das 11 a 1 hora da tarde. Esse é o melhor horário. E faz um bem enorme no seu ânimo. Você, depois de tomar sol, fica até mais feliz, assim, né? Você repara, é verdade. Então, assim, outra atuação bastante importante da vitamina D no corpo é na produção de serotonina, isso mesmo. É aí que se dá aquele, nossa, tô mais alegre, tô mais feliz. É um negócio simples, mas faz muita diferença, tá? E quando essa quantidade de serotonina, ela despenca, a pessoa pode sim ter quadros depressivos e repentinas mudanças de humor, fica aquele negócio oscilando sempre, tá? Outra coisa, temperança. Se qualquer uma das coisas que você colocar em prática que eu te falei, já vai fazer uma diferença para você, sabia? Você não precisa fazer tudo, lógico, se fizer tudo vai ser muito bom, mas se você fizer um pouco, já vai fazer uma diferença enorme. Seu intestino vai funcionar melhor, as bactérias boas vão controlar as bactérias ruins, né? Não tem ruins, elas só estão em desequilíbrio, tá? Porque elas vão crescer. Sua produção de hormônios fluirá normalmente, seus sentimentos, suas emoções te darão muito mais prazer, bem-estar, alegria. Mas hoje as pessoas parecem se acostumarem com uma felicidade de plástico, né? Tudo é comprimido. Ai, toma isso aqui, toma isso aqui. Vamos dosar hormônio sintético, empurra isso, aquilo, para o quê? Para funcionar na marra mesmo, né? É muito interessante, mas sabia que dentro de você tem os receptores, esses neurotransmissores, né? E quando você não tem os hormônios que deveriam circular e te dar alegria, você fica se sentindo mal. Aí você vai lá e compra uma felicidade de plástico, um comprimido que vai repor aquilo. O que ele faz? O natural, ele gruda naturalmente, tá? Quando você toma um chá, uma substância fitoterápica, ele chega, ele bate na porta, fala assim, posso entrar? Aí, às vezes, você não precisa daquilo. Ele fala assim, olha, você poderia até ajudar, mas eu já tenho você, eu preciso de outra coisa. Então, às vezes, não faz o efeito porque não precisa daquilo, é outra coisa. Aí, quando você toma algo sintético, ele não bate na porta, ele arromba e entra, tá? É assim que funciona. Então, ele funciona na marra. É uma solução fajuta, de quinta categoria, que mesmo que seja valorizada e cara, você sente dentro de você que está faltando alguma coisa, tá?
E se existe um princípio mais que especial, é a comunhão com Deus. Nada vai trazer mais alegria ao seu coração do que ter um relacionamento com o seu Criador. Eu falo muito sobre isso porque para mim tem tudo a ver. Para mim, isso é algo natural. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas saúde mental, física e espiritual não é uma coisa de crente. Isso está na OMS, Organização Mundial da Saúde. Pode procurar lá. Se você não tiver tudo funcionando muito bem, não vai dar certo, tá? Foi Deus quem fez esse sistema complexo dentro de você. Ele que nos ensina como você vai gastar o seu tempo, aprenda como funciona, se dedique para essa máquina funcionar com total eficiência, tá? Isso vai te proporcionar ainda algo melhor. Cada vez mais você vai escutar a voz do Espírito Santo, e isso é muito importante. Isso sim é que vai te dar felicidade verdadeira. Às vezes a gente fala de emoção, mas você e eu sabemos do que a gente está falando. É felicidade, você quer se sentir bem, você quer se sentir feliz, você quer isso, tá? Só que para ter amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, essa felicidade genuína, isso só vem pela graça maravilhosa e transbordante do nosso Deus. Você está precisando disso na sua vida? Você está achando difícil fazer tudo isso sozinho? Você quer muito ter um estilo de vida saudável, mas você não tem força para fazer acontecer? Durante muitos anos eu estive ajudando diversas pessoas a mudarem de vida, indicando tratamentos, protocolos para aliviar a dor, reclamação. E hoje eu já entendi que é melhor ir devagar, tá? Continuar um processo de limpeza, uma mudança de estilo de vida, assim, progressiva, mas constante, do que muitas vezes a gente fazer algo radical por um mês e nunca mais a pessoa querer tocar em nada saudável, tá? Entenda, existem casos e casos, né? Tem casos que sim, é absolutamente necessário uma intervenção radical, porque a corda já arrebentou. Mas se a sua corda ainda não arrebentou e você não quer que ela arrebente, então pensa racionalmente. A mudança, ela sempre vai começar na mente, lembra? Você precisa ter uma mente limpa, saudável, você tem que deixar de ser enfesado. E eu quero te ajudar. Se você ainda não está no grupo, entra no link que eu coloquei nos stories, depois eu vou colocar de novo, tá? E durante toda essa semana eu vou estar te falando um pouco mais sobre o programa Bioessence, que eu desenvolvi para ajudar pessoas como você, que precisam, querem mudar, mas não tem ajuda, não sabe o que fazer, não sabe como começar, não tem incentivo, todo mundo que você conversa não pensa como você. Então, dentro do Bioessence, você vai ter pessoas que querem o seu bem, que querem te ajudar a ir para frente, tá? Hoje eu tô fazendo essa live especial, mas segunda-feira que vem eu vou falar mais sobre o que nós vamos ter durante esse programa. E durante toda a semana eu vou estar te contando um pouco. Pode ser que eu faça outra live nessa semana, mas aí eu vou avisar. Quem estiver no grupo vai ficar sabendo, tá? Então, o que você vai contar com isso? Vamos fazer uma limpeza completa dentro de você? Mas sem, assim, surtar, sem nada radical. Mas, sim, de uma maneira tranquila e leve. Que vai ter resultados não somente para você, mas para toda a sua família também, tá? A gente vai fazer uma desparasitação total, completa, e você vai ver que mesmo os seus filhos vão se beneficiar de tudo isso. Eu não tenho muito tempo, vai cair daqui a pouquinho, mas fica no grupo, eu quero te ajudar, eu vou te contar como a gente vai fazer e por que a gente vai fazer. Isso vai fazer muita diferença para você, tá? Obrigado pela sua atenção hoje, eu espero vocês no grupo e quem tiver alguma pergunta, eu vou abrir o grupo para vocês fazerem as perguntas, tá? E durante a semana a gente vai conversando. Segunda-feira que vem
eu estarei aqui novamente às 20 horas para te contar mais coisas. Se tiver alguma sugestão, manda aí que a gente vê o que dá para fazer. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo, viu? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!